Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Vocês que estão aí nos seguindo, nos acompanhando, queridos, esta reflexão é muito importante. Ela nos retrata na época do início do cristianismo. Em Atos dos Apóstolos é o livro que conta como que começou a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, que é o Senhor Jesus. Então, a gente fazendo o acompanhamento desta leitura, eu estou seguindo desde o primeiro capítulo, todos os versículos, até aqui. Nós vamos ficar agora uma temporada aí, sem fazermos esta reflexão. Mas quem não fez, eu aconselho a fazer. Na playlist tem todas as reflexões desde o início, capítulo por capítulo. E você faz aí seguindo e você vai gostar, porque é uma leitura muito preciosa, a leitura do livro de Atos. Amém? Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E eu vou ler apenas do versículo 26 ao versículo 30. O título é Saulo em Jerusalém e em Tarso. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem foi que procurou juntar-se com os discípulos? Saulo, que é o mesmo Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem que temiam? Os discípulos de Jerusalém, porque não acreditavam que Paulo tinha se tornado discípulo. Versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Vocês entenderam aí? Veja bem, Barnabé, vendo que os discípulos não estavam acreditando na conversão de Paulo, ele levou Paulo a quem? Aos apóstolos. Vocês sabem a diferença que existe entre os discípulos, que eu já falei, mas eu vou repetir aqui rapidinho, e os apóstolos. Os apóstolos são aqueles 12 que Jesus havia escolhido, que depois ficou só 11, mas depois colocaram Matias no lugar, que foi de Judas. Então, esses que foram os apóstolos. Pedro, Tiago, João, André e assim por diante. No caso aqui, Barnabé, ele não era apóstolo, ele era discípulo. E tinha outros discípulos mais, eram os seguidores e que estavam acompanhando os apóstolos e que, de certa forma, auxiliava os apóstolos nos serviços. Tinha também os que foram levantados a diáconos, que era no caso de Filipe, que foi Deus que usou para curar Paulo, Saulo, e também Estevão e outros mais. No caso aqui, Barnabé, ele levou Saulo até aos apóstolos. Chegando lá, passaram para os apóstolos todos os acontecimentos que houve com Saulo, que ele havia caído do cavalo no caminho, onde Jesus falou com ele e contou tudo o que havia acontecido com ele, apresentando ele para os apóstolos.
Contou para eles que ele havia se convertido e que já estava sendo usado pelo Espírito Santo, porque em Damasco ele já estava pregando de forma ousadamente em nome de Jesus. Prosseguindo o versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, depois que Barnabé apresentou Saulo para os apóstolos, aí Saulo ficou com eles, andando com eles por toda a parte de Jerusalém. E aí eles começaram a pregar a palavra do Senhor pelo poder do nome de Jesus e pregava de uma forma corajosa o evangelho. E observa aqui no versículo 29, onde diz que Saulo, ele discutia com os helenitas. Em outras versões, os helenitas são os judeus que moravam fora da cidade, ou seja, tinham sido criados fora da terra de Israel. Então, Paulo, ele chegava a discutir com eles, falando de Jesus, porque para eles também estava sendo difícil aceitar essa ideia de que Jesus, aquele Nazareno, Galileu, fosse o Salvador, o enviado Filho de Deus para a salvação da humanidade. Então, Paulo, levando esta palavra para eles, estava terminando, era em discussão a ponto deles quererem também matar Paulo. Aí no versículo 30 é onde diz que quando os irmãos souberam disso, no caso aqui é os apóstolos, o que foi que eles fizeram? Levaram Paulo para Cesareia e dali enviaram para Tarso. Para quê? Para que ele não fosse morto, como aconteceu com Estevão, que começou a pregar e já foi apedrejado. Para que isso não sucedesse a Paulo, porque Paulo já estava pregando com muita ousadia, com toda a convicção, justamente pelo que havia acontecido com ele. Então ele tinha certeza verdadeira de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. A pregação dele não estava sendo aceita entre os judeus, principalmente aqueles que não moravam nas terras de Israel. Então eles estavam querendo matar Paulo. Queridos, muitas vezes a gente tem uma certeza tão grande da presença de Deus em nossa vida, a gente tem uma experiência tão forte diante da nossa conversão, diante da nossa relação com Deus, que a gente sente vontade de ficar falando para as pessoas, pensando que as pessoas vão ter o mesmo espírito para aceitarem, para aderir a esta fé. E geralmente parece que provoca mesmo discussão, provoca desavença. Então a gente chega a ponto de calar para evitar um conflito maior. No caso aqui, os irmãos preferiram foi tirar Paulo daquele lugar, porque diante, eu não vou dizer empolgação, porque não era simplesmente uma empolgação, mas era o entusiasmo que ele estava tendo. Igualmente foi Estevão. Ele estava tendo um entusiasmo tão grande que se ele não saísse dali, a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, estava sendo tão forte que ele poderia ser morto. E Deus tinha um propósito na vida de Saulo. Então foi a forma de ter tirado ele dali para evitar esses conflitos. Os apóstolos que estavam ali pregando a palavra, eles estavam usando cautela, eles estavam ali, estavam sabendo que estava no meio das serpentes, mas eles estavam agindo de sabedoria, porque eles já haviam passado por essas experiências e eles já acompanharam na época de Jesus Cristo. Paulo não.
Paulo é igualmente uma pessoa que tinha nascido e fez tudo rápido, andou rápido, correu rápido, falou rápido, sabe? Aquele menino prematuro e aquele menino superdotado que de repente faz tudo cedo. Paulo, ele foi muito rápido o processo de libertação e de conversão na vida dele. Então, ele estava ali com todo aquele entusiasmo que, na mesma hora que as pessoas tinham ele como perseguidor e ali já tendo ele como pregador, as pessoas não estavam nem acreditando. E aqueles que tinham acreditado que ele realmente tinha se convertido, aí já não estava era querendo mais aceitar essa ideia na vida dele. E é o que acontece até hoje. Quando uma pessoa se converte, ela pensa que quando ela for falar do amor do Senhor, todo mundo vai estar ali gostando de ouvir ela falar, ouvir o testemunho dela. Mas não é não, queridos. Tem aqueles que gostam, mas tem aqueles que criticam também. Então, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus e o nosso testemunho, tudo tem que ser feito de uma forma sábia para ganharmos os ímpios, para conquistarmos as pessoas para a salvação. Temos que falar com sabedoria, temos que falar com precaução e não já chegar e já falando. Tem muitas pessoas que quando começa a pregar, é como que estivesse matando almas, porque já vai falando da salvação e da condenação, dizendo que se não aceitar a salvação vai para o inferno, e já vai falando do inferno para a pessoa. Esse impacto, ele produz um resultado de morte espiritual, enquanto o resultado que nós queremos é de conquistar as almas para o reino do céu. Então nós temos que pregar o amor. Pregar o amor, falar do amor de Deus, falar o quanto Deus é importante na vida da pessoa e que a pessoa não pode viver sem Deus. E com esse objetivo, a gente consegue ter mais êxito de falar do amor de Deus, de pregar e as pessoas aceitarem do que nos criticarem. Paulo ali, ele já começou fazendo a coisa certa, mas ele precisava ter mais experiência, ele precisava ter mais cautela, ele precisava ter mais ponderação. E foi o que os apóstolos fizeram com ele. Como quem diz, é fácil resolver, vamos tirar ele daqui e mandar para outro lugar onde lá o povo é mais calmo e lá ele vai conseguir fazer o trabalho dele. E nós vamos, amados, ver muitos testemunhos do serviço de Paulo, porque daí em diante, quando ele se converte e começa a pregar, o próprio livro de Atos conta mais obras feitas por Paulo do que pelos demais apóstolos. E isso nós vamos ver futuramente. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, neste momento eu quero te render graças pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu carinho e por tudo que tu tens proporcionado, Senhor, em nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo testemunho de Paulo, pelo testemunho de todos aqueles, Senhor, que renunciaram à vida que estava vivendo e aceitaram, meu Deus, a salvação, se convertendo, se humilhando e se rendendo aos teus pés. E nesta fé, eu creio, Senhor, que muitas vidas ainda vão se humilhar diante de Ti, aceitar a salvação. Então eu peço para que Tu vá ao encontro, Senhor, começando dos nossos familiares, começando, Senhor, do nosso familiar, principalmente aqueles de coração mais endurecido, aqueles de coração incrédulo, para que possam Te aceitar, para que possam se humilhar diante de Ti e aceitar a salvação, que esta salvação chegue ao alcance de todos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venha abençoar também a todos nós que aderimos a esta fé, a todos nós que acreditamos no Teu poder, a todos nós, Senhor, que cremos em Ti, esperamos em Ti, confiamos em Ti e procuramos, de certa forma, nos dedicarmos a Ti, que Tu venha nos fortalecer, que Tu venha adotar em nós a sabedoria,
que tu venha nos instruir, nos capacitar e venha nos dar o preparo que nós necessitamos para seguir firme nesta jornada, Senhor. Eu te peço, Pai, para que tu venha nos direcionar e derramar sobre nós do teu Espírito Santo, para que ele possa nos usar de uma forma poderosa. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico e te exalto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre suas vidas e sobre todas as suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Graças a Deus.